Eu quero ler para nós no livro de Gênesis, do verso 6 em diante, que diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pelo meio do dia, eles esconderam-se da presença de Deus. O homem e sua mulher esconderam-se por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste isto, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E à mulher, Deus disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te guiará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comestes da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos, abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Essa é a narrativa mítica, eterna, em relação à civilização humana, de durabilidade perene. É a primeira narrativa e é a narrativa essencial do procedimento da culpa humana. É o texto mais fascinante que se poderia conceber sobre os aspectos primais da nossa culpa, da nossa pulsão angustiosa, da nossa necessidade de nos escondermos, de acharmos lugares para nos escamotearmos, para nos defendermos, para nos mimetizarmos. Daí é que vem toda essa pulsão do cobrir-nos, do esconder-nos, do vestirmos-nos, do ocultarmos-nos. Daqui nasce o sentido posterior de privacidade, em razão da insuportabilidade da constatação
de quem nós somos, da percepção da nossa nudez. E cada vez mais não da nudez física, animal, mamífera, não. A grande percepção é de natureza psicológica. É a nudez de ser que vai ficando revelada e ficará cada vez mais revelada, como aqui se revela. Transgrediram juntos. Alguém começou primeiro e fez a proposta e outro acolheu a proposta. Tanto faz quem. E cada um de per si acolheu. Portanto, cada um por si mesmo carregava a sua própria responsabilidade. Mas a culpa, a transgressão e a consciência dela que provoca a culpa não aguenta lidar consigo mesma em verdade. Então a primeira coisa é cobrirmos-nos, é vestirmos-nos, é impedir que os outros olhares nos conheçam por inteiro. É deixarmos de fora só aquilo que nos pareça admissível nas nossas relações sociais. O mais a gente esconde. E com o passar de milênios e milênios e milênios, a gente aprendeu a chamar isso por outros nomezinhos. Fetiche, idiosincrasia, privacidade, direito à intimidade. Mas de fato são todas as coisas que nós mesmos não suportaríamos que outras pessoas soubessem a respeito de nós próprios. E aqui na sequência, vem a constatação, a percepção da nudez. Esse olhar para si e dizer, não, eu é que quis, eu desejei, o tesão por comer isso foi meu. Mas ninguém suporta isso. Precisa existir um outro ser para a gente transferir. Adão, Adão, onde estás? Aí ele se apresenta e diz, é que eu ouvi a tua voz e tive medo. Porque a culpa produz medo. Medo. Medo de juízo. Medo das consequências. Medo. Eu tive medo e me escondi, me cobri. Quem te fez saber que tu estavas nu? É a pergunta. Quem? E a resposta carrega um dos mecanismos, ou o mecanismo mais primitivo produzido pela culpa, que é a transferência. A mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Pergunta de Deus é, quem te fez saber que estavas nu? Comestes porventura do fruto que eu te ordenei, eu te, não tinha ninguém no meio, eu te ordenei, não comesses? Entre mim e ti a conversa. Mas a culpa gera medo e o medo provoca transferência. Foi a mulher que tu me deste, que me deu. E aí a mulher é enfrentada imediatamente. Não porque Adão estivesse justificado ou explicado, não. É só uma sequência de uma pedagogia da psicologia perene mais extraordinariamente simples possível. Volta-se para a mulher e a mulher diz, foi a serpente, tem que existir um diabo. Tem que existir um diabo, sem diabo o ser humano e a humanidade não aguentam viver. Os seres humanos precisam de diabo para ser aquele para quem se transfere, aquele que carrega o meu mal é dele, ou o meu mal só foi suscitado em mim por causa dele, ou ele é absolutamente responsável pelo mal que habita em mim. Como a gente vê o tempo todo sendo feito. E quando você transfere,
você perde a autopercepção. Não tem nada que faça você, a partir daí, se enxergar menos do que transferir para o outro o que é competência e responsabilidade sua, como percepção, autoconhecimento e responsabilização existencial. Fui eu? Não. Foi ela. E ela diz, foi o além, ou foi a astúcia do mal. E aí, a Escritura estabelece para cada um desses personagens envolvidos o que seria o contorno da existência deles no curso da história e da civilização, o que caracterizaria mais intensamente a continuidade da vida do homem, da mulher e da serpente, e da arquetipia do mal. A arquetipia do mal se alimentando do pó, da produção da poeira dos humanos e devolvendo isso aos humanos. Os humanos comendo a sua própria poeira devolvida pela serpente. O prazer transformado em dor, em agonia, em labor, em parto de agonia. O existir, o viver, é uma atividade incessante de sobrevivência, de preocupação. E o que pode aplacar a angústia dessa existência culpada, neurótica em todas as suas ações, porque a culpa está presente em tudo que faz. A mulher dá à luz entre dores, com a memória latente de uma culpa. O homem trabalha com suores angustiosos. E a serpente ficou confinada ao ciclo dos humanos. Tudo mais é apenas mudança de nomenclatura e acréscimo de trilhões de histórias a esse único e mesmo episódio, que define a arquitetura da nossa angústia culposa, como também é daqui que vem o primeiro sinal de aplacamento da culpa, quando se diz: fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Os homens tentaram se vestir na sua culpa, se cobrir na sua culpa, se explicarem na sua culpa, ou transferirem de si a sua culpa. Mas é o Senhor Deus quem pode vesti-los. É o Senhor Deus quem pode perdoá-los. E vem de Deus a sua cura. Vem de Deus a sua remissão. Vem de Deus a sua genuína cobertura. Vem de Deus. Todas as tentativas humanas de fazermos com que a nossa culpa seja de algum modo vestida, coberta, explicada, estão presentes e se renovam nas nomenclaturas que ganham. Elas começaram aqui descritas como folhas de figueira. Com a evolução dos tempos, elas se transformaram em sacrifícios religiosos, depois em grandes filosofias de religião, depois se transformaram em grandes filosofias de vida, depois se transformaram em grandes correntes psicológicas, ou então elas se transformam em todos os mecanismos de fuga e de evasão, ou de anestesiamento da dor, da angústia de algo do que não se consegue fugir, ou seja, de si mesmo. E de conhecer a si mesmo, acrescentando a si próprio todo dia mais coisas em razão das quais a gente gostaria de estar vestido e protegido para que outros não soubessem quem nós somos. Chega um ponto em que a gente se perde de si mesmo.
A culpa constante leva o indivíduo a se desconhecer, porque ele não pode se reconhecer, é insuportável. Então ele se veste, ele se cobre, ele escamoteia-se, ele transfere, ele faz o que ele pode, como se diz, faz o diabo, literalmente, para escapar da sua culpa. Mas só há um que pode perdoá-lo, é o mesmo que pode cobri-lo e vesti-lo. E é essa consciência que eu quero ativar em você, em nome de Jesus. Que eu peço ao Espírito Santo que ative em você, abra, toque, desperte, ilumine, acenda a luz da compreensão. E não esqueça, só o Senhor Deus pode vestir você e pacificar você. Senhor, mesmo Deus eterno, único Deus vivo e verdadeiro, Deus do homem, Deus da mulher, eu te peço que hoje, tantos milênios depois dessa ocorrência, perdida no espaço-tempo, para além do alcance das nossas mãos, mas que apresentam a arquitetura da minha angústia hoje, da minha culpa hoje, da minha vergonha de hoje. Eu quero pedir que tu nos salves de continuarmos nos escondendo. Por favor, traze muitos hoje à luz da vida, à tua presença, para que sejam vestidos de graça pelas tuas vestimentas, cobertos pelo sangue que foi derramado para que eu fosse vestido e pacificado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.